Fala, rapaziada. Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo firmeza, tudo sussa, tudo de boa na lagoa. Hoje a gente vai demonstrar essa desgraça dessa forma do volume do tronco de um cone. Motivos. Primeiro motivo. É legal demonstrar as coisas. Segundo motivo. É bom pra você decorar. Quando você demonstra, pra mim pelo menos ajuda a decorar a fórmula. E número 3, você pode deduzir a fórmula porque você é um mago da matemática, tá ligado? Então, cara, você vai precisar de 3 coisas aí. Você vai precisar de uma noção de geometria espacial. Você vai precisar de uma noção de manipulação algébrica. E você vai precisar de uma noção de fatoração, que, enfim, pode entrar ali na manipulação algébrica. Mas, enfim, são essas 3 coisas que você vai precisar. E você vai precisar de 3 equações. Vamos lá, a primeira. A primeira aqui é a mais banal, né? A altura do tronco vai ser Hzão menos Hzinho. Bom, eu não expliquei aqui, mas eu acho que tá meio autoexplicativo, né? O que é cada elemento aqui no nosso desenho. Bom, a primeira relação é essa. A altura do tronco é a altura do cone maior menos a altura do cone menor. A segunda, a gente vai usar a semelhança das figuras espaciais, que no caso são os dois cones. Então, o Hzão está para Hzinho, assim como o Rzão está para Rzinho. Você só pode afirmar isso porque essas duas figuras são semelhantes, beleza? Porque as bases delas são paralelas aqui. E a última, na real não é a última, tem mais uma, mas eu vou dar um suspense, mano. Como que a gente vai calcular o volume do tronco? Ué, é só pegar o volume grande menos o pequeno, não é isso? Só olhar a figura e você chega nessa conclusão aí. Vou jogar isso aqui pra cá, dar uma diminuída e vamos pra álgebra aqui. Vamos lá. Volume do tronco, Vzão menos Vzinho. Só vou colocar um sinal de igual agora, porque eu não quero ficar copiando o volume do tronco infinitas vezes aqui. Vamos lá, volume do cone grande é 1/3 da área da base vezes a altura, não é isso? Então é 1/3 área da base. Como é um círculo, é πr ao quadrado, vezes a altura, que é o Hzão, menos 1/3 de πr ao quadrado, Hzinho. Vamos fatorar um π sobre 3 aí, beleza? Sem muita enrolação, sem muita enrolation, a gente chegou nisso aqui. Mano, eu já mostrei a fórmula, né, no início do vídeo. E se você prestar atenção, a gente não tem Hzão nem Hzinho na fórmula. A gente só tem tudo em função de Rzão e Rzinho. E π também, tal, e altura do tronco também. Mas enfim, não tem Hzão e Hzinho. Esse é o ponto que eu quero chegar. Só que, mano, olha pra nossa segunda relação de azulzinho ali no meio. Essa aqui, ó. Ó, tá vendo? Essa aqui. A gente vai usar ela. Por quê? Se a gente colocar um Hzinho, se a gente fatorar um Hzinho, tipo assim, π Hzinho sobre 3, a gente não pode fazer isso sem corrigir a nossa cagada, né? O que a gente tem que fazer? Ora, a gente tem que fazer o chuveirinho e na hora de voltar no chuveirinho, a gente tem que chegar nisso daqui de novo. Foi mal. Então, o que a gente faz? Como aqui não tem um Hzinho, a gente divide por Hzinho. Beleza, quando você multiplicar, vai voltar para o que estava em cima. E aqui, pum. Beleza? Concorda? Agora olha isso aqui. Você achou Hzão sobre Hzinho. E você tem Hzão sobre Hzinho. Eu coloquei duas setas ali, né? Se você não entendeu, bom, recomendo você voltar o vídeo aí. Então, vai ficar Rzão ao quadrado sobre Rzão sobre Rzinho menos Rzinho ao quadrado. E aí, vamos fazer o MMC aí, já vou colocar tudo no mesmo denominador. Então vai ficar R3 menos R3, Rzinho 3 sobre Rzinho. Eu vou colocar de uma forma para que você veja, tá? Melhor. Então, vai ficar da seguinte forma. Isso aqui, ok. Bom, Hzinho sobre Rzinho. Beleza, a gente tirou o Hzão, mas ainda tem o Hzinho. Vamos tirar o Hzinho. Só que aí que entra o pulo do gato, meu irmão. Aí que a gente vai apresentar a relação 4. Ó, faz o seguinte, pega 2, coloca o Rzão embaixo do Hzinho. Não, pera. Coloca o Rzão embaixo do Hzão. Aí vai ficar Hzão sobre Rzão, Hzinho sobre Rzinho. Você sabe que dá pra fazer a subtração do numerador e a subtração do denominador e continuar a equivalência, certo? Então pronto, você achou Hzinho sobre Rzinho em função de Hzão, Hzinho. Mas Hzão, Hzinho é a altura do tronco sobre Rzão menos Rzinho. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Então vamos substituir. Bora, π sobre 3
vezes a altura do tronco sobre Rzão menos Rzinho. Diferença de cubos é a soma dos termos mais o primeiro ao quadrado, mais o produto, mais o segundo ao quadrado. Aliás, é a diferença do primeiro com o segundo. E tá, o resto que eu falei tá certo. Então a gente corta aqui. E vai ficar com a altura do tronco vezes π sobre 3, que multiplica R2 mais Rzão, Rzinho, mais Rzinho ao quadrado. Então, você acabou de demonstrar a fórmula do volume do tronco de um cone. Tá joia? Parabéns pra você, meu guerreiro.